Hoje eu falarei com vocês a respeito da síndrome de Aitofel. O que seria isso? Quem foi Aitofel? Qual era o papel dele no reinado de Davi? E o que levou Aitofel a trair o seu próprio rei? Eu sou o irmão Gustavo Adler e este é o programa Palavra de Vitória. Não saia daí! Meus irmãos, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus seja louvado em sua casa, você que está me vendo nesta live ou você que está assistindo esse vídeo em gravação no outro dia, em qualquer outro dia, que Deus seja muito louvado na sua vida. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante diante da palavra de Deus, a síndrome de Aitofel. Como já foi dito no começo do vídeo, já foi questionado o que seria essa síndrome. Quem é Aitofel? Aitofel foi o conselheiro do rei Davi e ele era avô de Batseba. No futuro não tão distante, logo após que Davi assume o reinado de Israel, Aitofel ele comete um ato de rebelião contra seu próprio rei. Mas ninguém comete um ato de rebelião sem motivo. E isso nós vamos ver logo após a leitura da palavra. Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia, digital ou impressa, no livro de 2 Samuel, capítulo 17, e o versículo 1 apenas. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Meus irmãos, para início de conversa, qual era a função de Aitofel no reinado de Davi? Aitofel era o conselheiro do rei, ou seja, a mão do rei. Era um homem de confiança, um homem em que Davi mais confiava, ou seja, era um homem em que Davi confiava o seu próprio reino. E o que um conselheiro faz? Lida com estratégias de guerra e lida com questões sociais envolvendo o reino. É aquela pessoa de confiança, de extrema confiança do rei, que o auxilia, dando conselhos e dicas para que o reinado siga da melhor forma. E esse era o papel de Aitofel no reinado de Davi. Mas houve um tempo em que Aitofel se virou contra o seu próprio senhor, contra o rei Davi. Nós sabemos que uma traição, ela sempre tem alguns motivos por trás. E se nós formos ler o livro de Samuel, nós veremos que na árvore genealógica de Aitofel, nós podemos ver o seu filho Eliã e a filha de Eliã, Batseba. Quem era Batseba? Foi a mulher que o rei Davi tomou de Urias, que é aquele grave pecado que todos vocês já conhecem. Davi, como todos vocês sabem, era um homem super justo, um homem íntegro, corajoso e fiel a Deus. E de repente, em um ato de pecado, ele decide tomar Batseba de Urias. E Aitofel, suponho eu que ele se decepcionou com isso. Não só pelo fato de Batseba ser a sua neta, mas com a atitude do rei Davi, que era um homem que eu suponho que ele admirava muito. Davi, em um ato egoísta, ele toma Batseba de Urias, matando Urias, que era um dos homens mais importantes do exército de Israel e também deveria ser peça-chave nas estratégias do próprio Aitofel. Eu imagino que Aitofel começa a nutrir, a semear uma mágoa profunda de Davi. Davi, logo após o seu pecado, ele coloca o seu rosto no chão e se quebranta diante de Deus, dizendo: miserável homem que sou, eu não estou valendo nada diante do Senhor. Eu não sou digno do seu perdão, Senhor, mas eu venho aqui com o rosto em terra pedir a sua misericórdia. E Deus o perdoa. Algumas coisas começam a acontecer dentro da casa de Davi, como o profeta Natã havia falado antes de todo esse quebrantamento de Davi.
A palavra do profeta para Davi foi o seguinte: o mal se levantará contra ti dentro da sua própria casa. Enquanto algumas coisas aconteciam com a família de Davi, Davi teve uma filha violada, um filho matou o outro durante uma festa, por vingança. E aí nesse meio tempo, Aitofel, enquanto estava ao lado do rei, ele estava ali semeando, estava ali cultivando aquela mágoa por Davi ter roubado a sua neta de um valoroso soldado como era Urias. A decepção trouxe a mágoa. E a partir dali, Aitofel começa a planejar uma espécie de rebelião ao seu próprio rei, juntamente com Absalão, que era filho de Davi. É importante destacar, irmãos, que Aitofel ele se esquece que Davi já tinha sido perdoado por Deus. Dentro disso, eu quero dizer para vocês, muito cuidado ao vocês levarem mágoas, tristezas, descontentamentos para frente. Eu sei que na hora que as pessoas nos machucam, nos decepcionam, é ruim, é péssimo, nós ficamos irados, nós queremos resolver do nosso jeito. Mas nós não podemos semear mágoas, nós não podemos semear descontentamentos, porque isso vai nos destruindo por dentro, assim como estava destruindo Aitofel. A mágoa que ele sentia de Davi estava o destruindo. Enquanto Deus já tinha perdoado Davi, Aitofel levou a sua mágoa adiante. É importante nós lembrarmos, quando se trata de perdão, que nós não temos direito de não perdoar alguém quando Deus já perdoou. E no nosso caso, quando Jesus já perdoou na cruz. Então muitas vezes nós estamos perdendo tempo ao não perdoar uma pessoa quando o próprio Deus já fez isso, como tinha feito com Davi e como Aitofel ainda estava em erro, levando a sua mágoa, o seu descontentamento adiante. E para onde isso levou Aitofel? Depois de tanto tramar planos e mais planos, juntamente com Absalão, para roubar o trono de Davi, esse descontentamento, essa mágoa brotou, o sufocou tanto que ele não tinha mais esperança, que ele não tinha mais horizontes e se matou. A mágoa toma conta de nós quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não buscamos, dentro da palavra de Deus, entender o outro. Nem sempre as pessoas vão te tratar bem. Nem sempre as pessoas vão fazer aquilo que você espera. As pessoas erram. Você erra. Eu erro. Então temos que estar preparados para o erro do nosso próximo. E também temos que estar preparados a perdoá-los. Há algo muito importante que eu escutei esses dias, eu quero compartilhar com vocês. Todos aqui sabem orar o Pai Nosso. Numa determinada parte do Pai Nosso é dito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então sempre nós pedimos para Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Só que quando alguém nos faz alguma coisa, nós pedimos o quê? Justiça. Por que nós pedimos justiça para o outro e perdão para nós mesmos? O amar ao próximo se trata de querer para o outro o que você quer para você. E isso se aplica ao perdão. Então, nesta noite aqui, eu quero que você olhe para a situação de Aitofel e talvez compare com alguma situação que você esteja passando. Não só com a situação de Aitofel, mas com a situação de Absalão também, o seu comparsa. Porque Absalão mantinha uma mágoa profunda do seu próprio pai Davi. Porque Davi não tinha punido, de acordo com a vontade dele, não tinha punido Amon como Amon merecia, de acordo com a opinião de Absalão. Então os dois, Absalão e Aitofel, eles mantiveram uma mágoa profunda do rei, sendo que Deus já tinha perdoado todos os erros de Davi.
Agora eu quero que você acompanhe comigo o desfecho da história de cada um. Qual foi o desfecho da vida de Aitofel? Aitofel se matou e Absalão morreu pendurado pelos cabelos e furado por espadas, como um saco de terra. A mágoa, o descontentamento, a indiferença, a falta de compaixão por aqueles que erram conosco nos levam à morte. Porque o pecado é a morte. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós estamos cometendo um pecado. O que seria cometer um pecado? Violar o mandamento de Jesus. Perdoar 70 vezes 7. Talvez nós estejamos igual Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar fulano ou ciclano? Porque ele me fez isso ou aquilo. Jesus está dizendo para você hoje nessa noite: perdoar 70 vezes 7. Porque senão essa mágoa irá te levar para um abismo sem fim. Esta é a palavra que eu quero passar para vocês. Perdoa o seu irmão que cometeu um erro contra você, porque Jesus já o perdoou na cruz. O perdão é dado a todos, a você, a mim e a todos aqueles que nos afrontam, que nos ferem e que nos magoam. Abrir a Bíblia é muito fácil. Ler o amar o teu próximo como a ti mesmo é muito fácil. Difícil é praticá-lo. Mas nós temos que seguir firmes. Porque existiu alguém que morreu numa cruz por mim e por você, para que nós, hoje, possamos cumprir o Evangelho dele. E o Evangelho de Jesus se baseia em perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. A mágoa só nos faz mal e nos leva para a morte. O perdão nos renova e nos restaura. Não sejamos igual a Aitofel. Que nós possamos ser curados da síndrome de Aitofel. Eu quero orar com você. Você nessa noite que talvez esteja com um parente, ou um amigo, ou um familiar, com o qual você está tendo um conflito, que você não consegue mais conversar com essa pessoa, que você não consegue mais estar junto com essa pessoa porque ela te feriu, ou porque você a feriu. Hoje o Senhor vai tirar a raiz da mágoa, vai tirar essa erva daninha que tem te sufocado há tanto tempo. Que hoje nós possamos ser curados dessa síndrome maligna chamada síndrome de Aitofel, a síndrome da mágoa, a síndrome do descontentamento, a síndrome da indiferença. Porque um cristão não pode ser indiferente. Eu quero orar com você, que hoje o Espírito Santo vai curar a sua alma, que há tantos anos mantém e nutre e sustenta esse rancor. Hoje, esse rancor maligno, essa obra maligna que te impede de estar junto com o teu irmão, vai cair por terra nesta oração que nós iremos fazer agora. Ore comigo. Senhor meu Deus, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos e louvamos por essa oportunidade de estar aqui. Senhor, hoje nós falamos sobre a síndrome de Aitofel. Uma síndrome que vai matando a nossa alma aos poucos, que vai matando a nossa alegria aos poucos, porque nos faz nutrir e alimentar a mágoa que sentimos uns pelos outros quando nós nos magoamos. Senhor, eu peço hoje, nesta noite, a cura, a libertação para qualquer tipo de sentimento ruim que os teus servos possam ter uns pelos outros, porque isso não provém do Senhor, e que nós possamos ter sabedoria diante da sua palavra para cumprir o mandamento dos 70 vezes 7 e repetir 70 vezes 7, e isso logicamente significa perdoar infinitamente. Não importa quantos erros o meu próximo cometa contra mim, eu sempre tenho que dar o benefício da dúvida para ele e o perdoar. Porque o Senhor me perdoou numa cruz um dia. Porque o Senhor o perdoou numa cruz um dia. Porque o Senhor perdoou a todos nós em uma cruz. Ó Senhor, restaura a nossa alma e o nosso pensamento, para que nós possamos ser
cristãos idôneos e cristãos obedientes aos teus mandamentos. Eu te agradeço, louvo, bendigo a ti, ó meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu espero que nessa noite você tenha sido restaurado e curado de qualquer mágoa que você possua. Sabe aquele parente que você já não fala há mais de anos, que você não escuta a voz dele há tanto tempo? Ligue para ele. Ligue para ele, porque pode ser a última vez. Não deixe para amanhã o perdão que você pode oferecer hoje. Que Deus os abençoe e que nós possamos viver uma vida cristã de acordo com os mandamentos de Cristo. 70 vezes 7. O 70 vezes 7 nos cura da síndrome de Aitofel, da síndrome da mágoa, dessa doença maligna. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que Deus abençoe esse fim de ano que está chegando. Ainda dá tempo de você restaurar a sua vida cristã de acordo com a Bíblia. Obrigado a todos vocês por estarem comigo e que Deus os abençoe. A paz do Senhor.